Certo. Pessoal, o Reginaldo Nasser está conectado conosco? Tá, né? Professor, obrigado por ter aguardado. Estávamos aqui numa entrevista ao vivo. Vamos falar então sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que cancelou qualquer diálogo com autoridades do Irã e estimulou manifestantes a tomarem as instituições em mais um sinal de apoio aos grandes protestos que tomaram as ruas de várias cidades do país persa e já somam, aliás, 2.000 mortes. Trump escreveu, abre aspas, patriotas iranianos, continuem a protestar, tomem suas instituições, guarde os nomes dos assassinos e abusadores. Eles pagarão um grande preço. Eu cancelei todas as reuniões com autoridades iranianas até que essa matança sem sentido de manifestantes acabe. Ajuda está a caminho. E escreveu MIGA, que é algo parecido com o MAGA, né? Make o Irã, né? Faça o Irã grande de novo. Ele escreveu na Truth Social, a rede social dele. Bom, vamos conversar então com o professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, Reginaldo Nasser, que está conosco. Professor, bem-vindo, boa tarde. É mais um degrau na escalada do que promete ser, que pode ser mais uma vez um conflito com o Irã? Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Mas antes de comentar isso, é inacreditável, né? O sentimento que o Trump tem com os mortos no Irã, e deve ter mesmo, mas não com os 100 mil palestinos, né? E nem com a situação de genocídio, né? Então, realmente, como sempre, os Estados Unidos, não é a primeira vez, é uma ação seletiva, né? A ditadura da Arábia Saudita, Emirados Árabes, não tem importância nenhuma, mas tem a do Irã. De qualquer forma, sim, eu responderia para você, porque a gente já vai entendendo, né, o método Trump durante esse segundo mandato. Ele está aproveitando uma circunstância, realmente tem mobilizações de massa, realmente está havendo repressão, e o Irã é dado como um dos maiores inimigos dos Estados Unidos desde 1979, e aí é interessante observar a importância do Irã, porque ele era o maior aliado no Oriente Médio dos Estados Unidos, mais do que Israel, até 79. Então mudou radicalmente, o Irã entrou na órbita dos Estados Unidos e de Israel. Portanto, uma situação favorável como essa, o Trump vai para cima, não vai querer diálogo e nenhum outro tipo de resolução que poupe as mortes de iranianos, tanto da população como também dos serviços de segurança, que já são também centenas de mortos. Tânia. Professor, muito bom falar com o senhor aqui no UOL News. Bom, o que a gente está vendo, o senhor já falou bastante sobre os Estados Unidos, mas esse incentivo, né, a tomada, a derrubada do regime do Khamenei, a minha pergunta sempre com relação ao dia seguinte, né, intervenções na Síria, no Iraque, né, que terminaram com a morte de Saddam Hussein, o corpo exposto, enfim, foram seguidas depois de décadas, no caso do Iraque, para ficar aí num exemplo que é célebre, né, de absoluta inconstância, né, de política institucional. A minha grande pergunta existe alguma sinalização do que seria o dia seguinte da queda do regime do Khamenei no Irã? Acho que esse ponto é fundamental. Como você bem disse, nós podemos citar vários exemplos, como foi dito aqui, Síria, Líbia, Iraque, Afeganistão. Isso vai se configurando, e é bom repetir que não é só Trump, obviamente todos esses países não eram o Trump que estava no poder, eram democratas também, vai se configurando também um método dos Estados Unidos. Eu divirjo daqueles que dizem o seguinte, os Estados Unidos não conseguiu dominar o Oriente Médio, às vezes o Iraque, é verdade que ele não conseguiu, mas ele promoveu o caos. Esses países, que com todas as críticas que pode fazer o regime, eram países sólidos. Hoje eles praticamente não existem, estão mergulhados na guerra civil. E é isso que pode acontecer com o Irã, né, se essa coisa evoluir. Só que com o Irã, a dimensão vai ser maior que a Líbia, Iraque e Síria. Por quê? Pela importância do país econômica, pela importância militar, uma série de questões que vai afetar os vizinhos. Eu li hoje tem sentido que os países do Golfo, as monarquias que são aliados dos Estados Unidos, Emirados, Catar, Arábia Saudita, etc., estão preocupados, porque essa coisa pode respingar nos vizinhos.
né? O Irã não, se eventualmente o regime cair, até o momento as informações dão conta que não, está abalado, mas não vai cair, mas se ele cair, o estrago vai ser grande. Existe lá a Guarda Revolucionária do Irã, é um corpo político-militar muito importante, muito bem amado, muito bem organizado, e não vai cair ajoelhado, ele vai cair de pé. Então, há um temor muito grande em relação a isso. De qualquer forma, Daniel, o Trump é um jogador, né? E para entender esse jogador, a gente também tem que pensar de forma cínica, como ele pensa. Que custo que ele tem insuflando uma guerra civil no Irã? Nenhum, absolutamente nenhum. Então, não custa nada ele fazer isso, e ele vai ser referenciado pelas forças sociais e políticas dos Estados Unidos como um grande herói que derrubou o regime do Irã, né? Então, ele está apostando as fichas nisso. Israel também está em campo. Isso, quem está dizendo é o jornal israelense Haaretz, né, que tem acompanhado isso e revelou documentos de que a Mossad está ali nas cidades iranianas insuflando o povo. Útil. Professor Nasser, qual é a diferença entre os protestos desse ano das manifestações anteriores? Porque já foram várias desde 79, né? E o regime sempre sobreviveu a essas manifestações. O que há de diferente dessa vez? Que parece que o regime pode cair, né? Não é provável, mas é possível. Sim, é possível e é o consenso hoje que as manifestações mais sérias que até então houve no Irã. Eu analisaria alguns fatores. Primeiro, começar vamos dizer, as causas mais profundas, né? Elas atingiram um limite, que isso é a questão econômica social. A moeda no Irã caiu 80% em um ano. O preço dos alimentos, combustíveis, etc., subiram. O Irã é um grande produtor de petróleo, subiram 25%. Isso tudo, boa parte disso, são as sanções que têm sido intensificadas pelo Trump. Já havia sido no primeiro governo. Só lembrando, foram relaxadas durante o governo Obama, que fez o acordo com o Irã, depois voltou com o Trump, o Biden manteve mais ou menos o mesmo estágio, e o Trump intensificou. Então, está apertando a goela do Irã, literalmente. Então, isso é uma coisa. A outra, essas manifestações estão sendo muito mais amplas, abrangendo muitos setores, inclusive setores que há um tempo atrás apoiavam o governo, né? Então, aquela questão clássica, que acontece em outros países, a classe média, por exemplo, isso não tinha acontecido nas anteriores. Ela vem deteriorando seu nível de vida, poder aquisitivo, e a classe média foi às ruas, né? Então, isso mais um ingrediente. E, por fim, um ingrediente externo, eu diria, né? O ingrediente externo, o Irã teve conflito com Israel, pesadíssimo, atingiu Israel, mas foi duramente atingido, durante 12 dias foi bombardeado, e, portanto, isso atingiu seriamente o Irã, e agora o aperto que o Trump está fazendo com as tarifas, né, que ele pôs hoje, 25% aos países que negociaram, vem negociar com o Irã, né? E tudo isso numa situação de que a Rússia e a China, os maiores aliados, estão assistindo, como assistiram os 12 dias, atacaram. Portanto, no cenário internacional, o Irã está isolado. Você pode ler declarações diplomáticas, mas não tem nenhuma ação concreta de nenhum país, absolutamente, né? E na situação interna, ela vem se deteriorando. E o nível da violência, né? Vamos dizer, 2.000, 3.000 mortes, não se sabe direito, porque agora está muito difícil a informação, mas muitos mortos também nas forças de segurança, coisa que nunca aconteceu antes. O que denota também que há grupos armados dentro do Irã, o que não houve absolutamente nenhum outro ação, né? Então, ou seja, tem tendência, ainda não foi, que possa caminhar para uma guerra civil, né? Os estudiosos de guerra civil apontam que tem que ter um elemento central nisso, que é a divisão de elites. Elite política, econômica, tem que ter algum tipo de divisão e envolvimento de algum grupo para que vá à guerra civil. Ainda não foi, mas pode ir, né? Então, realmente é o pior momento do Irã. Eu já havia dito que ele vivia o pior momento o ano passado,
no sentido de pressão externa, da forma como foi atingido, e de infiltração dentro do seu sistema de inteligência. Isso aí foi consenso isso. Houve infiltração grave no serviço de inteligência. Então, ele está descoberto externamente, não há apoio concreto externamente, e internamente uma mobilização que atinge as grandes cidades. Ainda ele tem apoio na população, mas a gente não sabe se é suficiente ou se outros setores vão aderir a esses protestos. Agora, professor, o Irã negocia com o Brasil, né? Mencionei nas manchetes, o milho, por exemplo, né? Tem uma forte exportação para lá. A gente pode se sentir ameaçado de alguma maneira? Em relação à tarifa, né? Sim, pelo que eu li rapidamente, que foi hoje, pelo que foi divulgado, sim. Ele está aplicando o que os norte-americanos chamam de sanções secundárias, que atinge aqueles que comercializam com o país que é sancionado, né? E aí é 25%. Né? O Lula realmente vai ser um especialista em enfrentar sanções. Vamos ver como que ele sai nisso. Mas vai atingir o país que tem um comércio, uma balança comercial razoável com o Irã. Vânia. Professor, o senhor estava falando, o senhor citou a Líbia, eu lembrei da captura pela população, né, do Muammar Gaddafi, que foi uma das imagens mais, eu acho, marcantes dessas revoltas, enfim. E também a situação na Líbia hoje segue sendo de instabilidade. O senhor cita aí risco de incitação a uma guerra civil. Lembrando, tá, gente? E às vezes, professor, eu peço desculpas, mas a gente precisa dizer o óbvio, né? O fato de estarmos tratando da interferência dos Estados Unidos no Irã, e inclusive com um conflito que já deixa aí pelo menos 12 mil mortos, é o que está sendo sustentado pela Human Rights Watch, né, uma observadora, agência de observação internacional. Isso, por óbvio, não significa que o regime teocrático do Khamenei é alvo de algum tipo de apreciação aqui, nem minha, nem do Diego, nem do coach, nem do... Eu peço desculpa, professor, mas a gente precisa explicar, né, porque às vezes a coisa fica meio... a vontade de distorcer é tanta que a gente precisa recorrer ao óbvio. A minha grande questão, voltando aí para o risco de guerra civil que o senhor fala, a família anterior, que foi substituída pelo Khamenei, um representante que está fora do Irã, reivindicando, vão mesmo, porque quer tomar, ou acha que pode voltar ao poder. O senhor vê algum tipo de adesão da elite iraniana? Porque sim, o governo está fragilizado, o Irã foi muito exposto, esperava-se que o Irã tivesse uma capacidade de responder aos bombardeios de Israel, ele se vendia como um ser mais capaz e não conseguiu, belicamente ficou exposto para o mundo inteiro, e agora, com essa pressão interna, há algum tipo de adesão ao retorno de uma liderança antiga? Eu queria que o senhor trouxesse essa análise para a gente. Ok. Antes de mais nada, isso que você falou, veja, dentro dessa ampla mobilização, há grupos com todas as tendências. Há grupos realmente legítimos, que lutam seriamente para a abertura do regime, e têm toda a razão, não há razão nenhuma de fazer isso, e há outros, como esse que você citou, de apoio à monarquia. Primeiro que a monarquia no Irã, um dos regimes mais detestáveis do mundo, né? Repressor arrogante que levou miséria. O Shah Reza Pahlavi, que era avô desse, ele fazia festas numa piscina de 50 metros quadrados com champanhe francesa. É isso, humilhava o povo. Nossa. Então, é esse tipo. Eles estão sendo apoiados pelo Mossad. Como eu disse aqui, Israel, quem revelou isso? Haaretz, jornal israelense. E mais do que isso, divulgando fake news. Haaretz divulgou isso. Fazendo postagem de fake news, enfim, mobilizando. Então, acharam aquilo que é de pior. Professor, Agora professor, Mossad, só para quem está em casa, né? Mossad é o serviço de inteligência, serviço secreto israelense, né? Então, há um apoio do serviço secreto, segundo Haaretz, de Israel, num grupo de destabilização do ambiente dentro do Irã. Perfeito. Só para quem está em casa ficar na mesma página que a gente. Tá bom, ótimo. Não, então é isso. Aí esse grupo eu diria que é o menos qualificado. Até duvido que ele tenha algum apoio.
eu tenho lido bastante analistas iranianos que são opositores ao regime, que inclusive estão querendo fazer essa distinção. Eles não querem se misturar com isso, porque vai deslegitimar a reivindicação que eles estão fazendo. Esses setores oposicionistas do Irã, que realmente lutam pela democracia, inclusive estão tendo uma posição contrária aos Estados Unidos e Israel. Eles não querem a forma pela qual está sendo usada a mobilização no Irã, quer dizer, como eles estão sendo usados. Então, a gente também tem que distinguir. Há algo em comum entre eles, ou seja, crítica ao regime, mas as propostas para a mudança de regime, mudança de governo, as bases sociais são muito distintas. Não dá para misturar com esses grupos, que, como eu disse, são os piores possíveis, né? E são esses que Israel está apoiando. Então, o regime, e só para completar, o Khamenei e essa liderança em torno dos ayatollahs, como sempre acontece em governos autoritários, não estão percebendo as mudanças. Estão percebendo, quer dizer, não conseguem, pelo menos, antever os problemas em estabelecer diálogo, canais de comunicação, e passou, desde o início, a qualificar todos os manifestantes como terroristas. Um erro. Né? Não é justo fazer isso com muitos manifestantes que estão lá. Então, é realmente uma situação, como todas essas mobilizações, muito complexa. E, repito, o Irã tem um histórico. O Coach já levantou isso. Eu diria que a Revolução no Irã foi uma das revoluções que mais mobilizaram setores sociais no mundo. Então, ele tem um histórico de pessoas com boa formação, militantes, então uma estrutura social muito importante. E duvido que vão fazer toda essa mobilização, todo esse esforço para mudar o regime e trazer uma monarquia, uma ditadura detestável sobre todos os aspectos. Certo. Professor, o coach vai fazer uma última pergunta para o senhor. No YouTube, você que está na TV, a gente vai para o intervalo, mas fica aí. Na volta falaremos sobre Javier Milei, que lançou um desenho animado, acredita? É o general ANCAP, que representa o presidente da Argentina. Olha ele aí. Depois do intervalo, até já. É mole ou quer mais? Não, o cabelinho do boneco tá 1000 vezes melhor mais do que né? o cabelinho do presidente, né? Mas tudo bem, vamos lá. Coach. O senhor falou que o mundo não está dando a menor bola para o que está acontecendo no Irã, né? Ninguém está se mobilizando e tal. Só hoje o governo brasileiro soltou uma nota oficial do Itamaraty, que, aliás, eu vou resumir aqui, que lamenta as mortes, fala em soberania e pede diálogo pacífico no Irã. Ora, à beira da guerra civil, pedir diálogo pacífico a essa altura do campeonato, o que você acha dessa nota e do papel do Brasil nessa história? Era melhor não ter falado nada, né, do que soltar uma nota dessa. Coach, eu disse duas coisas. Uma é que eu tenho dito o seguinte, se as grandes potências não fazem nada, o que o Brasil vai fazer? O que vai fazer? Não vai fazer nada. Então, assim, o Ted Roosevelt, que o presidente Trump gosta muito, ele tinha aquela frase lá, fale manso e desça o porrete, né? Eu diria que hoje em dia os países, e o genocídio em Gaza mostrou isso, é o inverso. Os países, às vezes, emitem até notas muito duras contra Israel e não fazem absolutamente nada, né? Então, o mundo, um certo momento eu fiz um pouco brincando, mas falando um pouco sério, que eu tinha saudade da Guerra Fria. Em que sentido? Em sentido que minimamente um equilíbrio de poder, né? Houve ocasiões que a União Soviética barrou os Estados Unidos, houve ocasiões que os Estados Unidos barrou a União Soviética. Hoje não tem. A China, ela compete em todos os níveis, menos intervenção militar. Então, quando a gente fala em mundo multipolar, faça um adendo. Não é no aspecto militar, porque os Estados Unidos ousa ir adiante. E não é só no continente, no que eles falam quintal. O Irã não é quintal, o Irã está lá em outro lugar, né? Está próximo da Rússia, está próximo da China. E ele vai. Os outros ficam olhando. O único que poderia fazer alguma coisa é a China, mas é uma aposta da China não fazer isso, é uma estratégia. Se ela está correta ou não, a gente vai julgar. Mas o mundo caminhou para isso. Ficou muito falando multipolar, e não é só agora com o Trump. No aspecto militar de intervenção, ele continua unipolar. Não teve mudança nenhuma.
Certo. Reginaldo Nasser, professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, obrigado por ter aqui participado do programa hoje, professor. Obrigado por ter aguardado.